Um estúdio que atenda o canal de arquitetura, o estúdio que atenda o Resenha BBMP e o Corte da Resenha, que são meus canais de arquitetura, o meu canal que fala do Bahia. O estúdio que possa atender a demanda de minha esposa com suas lives, com seus vídeos de vendas. E aonde nós podemos atender nossos parceiros, clientes aqui, seja de qualquer canal. Aqui ainda ser o escritório de arquitetura, né? Escritório de arquitetura, de engenharia, de segurança do trabalho. Então, tudo aqui é onde também minha esposa vai fazer suas reuniões com seus clientes. Então, o programa de um espaço tão pequeno que esse é o divertido. Então, vocês vão ver a capacidade de um arquiteto em transformar um espaço pequeno em um espaço multifuncional, que é a função da arquitetura, né? Que toda arquitetura tem que ser multifuncional. Você não pode ficar preso. Olha, já entrando em um assunto interessante. A gente não pode só ficar preso àquela função original que foi criada. Eu trago muito. Eu gosto de falar, quando eu entro nesse assunto da arquitetura tem que ser multifuncional. Eu trago muito a questão de um episódio dos Simpsons que fala sobre, se eu não estiver enganado, Frank Lloyd Wright. Se eu não estiver enganado, depois vocês escrevem aí nos comentários. Mas antes, deixe seu like, sua inscrição, comente o que vocês estão gostando dessa live aqui, para que a gente possa estar conversando com vocês, até lembrando se eu falei certo o nome desse personagem, desse arquiteto que participou dessa série dos Simpsons. E lá no Instagram, nos siga, @arc.urbo.ggrodrigues. E também tem o blog, que é o GG Rodrigues, ggrodrigues.blogspot.com. Então, são essas formas de vocês nos encontrarem, ver nossos projetos, resenhar e conhecer o que a gente faz aqui. Voltando, então quando eu falo de Frank Lloyd Wright, um grande arquiteto, um grandíssimo arquiteto, ele fizeram uma homenagem a ele em um capítulo dos Simpsons, que ele amassou o papel, tal, é o arquiteto que amassa o papel e daí sai a arquitetura. É um profissional brilhante. Nas escolas de arquitetura falam muito sobre esse arquiteto. É, então, a gente. Desculpa. Então, nesse episódio dos Simpsons, houve mudanças de função da arquitetura, mas a arquitetura é a mesma. Virou Ralph de skate, virou delegacia de polícia e virou outras e outras funções, mas é a mesma arquitetura. Então, fica essa dica. O arquiteto tem que saber fazer seja a arquitetura que for, ela tem que ser multifuncional. Ela tem que servir para várias funções, porque muitas vezes a época pede que aquela situação mude, porque hoje você mora nessa casa, vamos dizer, você comprou uma casa e hoje você está morando nessa casa, tá de boa. Só que, vamos dizer, uma prefeitura resolveu, já que você não está mais morando lá, a prefeitura resolveu pegar a sua casa para transformar em um posto de saúde. E aí? A sua casa tem que estar apta a virar um posto de saúde. Então a arquitetura tem que responder à época que ele está sendo utilizado. Então, você tem que pensar nisso. A arquitetura, eu não sei se vocês já se tocaram, não é só chegar e botar quantas vezes, vamos pegar esse exemplo, quantas vezes uma prefeitura aluga uma casa e o quanto de reforma ela tem que fazer para se adequar a esse posto de saúde. Claro que vai ter as reformas, mas não precisa das atuais demandas que acontecem agora. Então, a arquitetura tem que prever essas mudanças de acordo com o tempo. Entendeu? Tem que ser dessa forma. E o arquiteto é um profissional apto a pensar nessas situações. Pensar nas mudanças e os períodos que a arquitetura tem que ser atemporal. Ela tem que servir para todo período. Claro que ela tem o tempo de vida útil dela, mas enquanto ela tiver no seu tempo de vida útil, ela possa ser útil às várias funções. Que é a ideia de que eu faço aqui. Todo projeto que eu faço, ela atende várias demandas. Tem que ser pensado. Tem que ser pensado nisso.
Porque quando você cria você tem um projeto onde você cuida da. Porque as pessoas têm essa mítica que o arquiteto, eu não consigo muito olhar a câmera, então eu tô olhando no meio eu vou depois tentar centralizar essa câmera no meio do computador, porque às vezes para eu poder ficar olhando para vocês, eu fico aqui e eu preciso, aí eu fico meio torto. Então, eu peço já desculpas a vocês, mas breve a gente vai tentar resolver essas situações aqui um pouco. Porque tem que ficar aqui assim, e aí eu consigo conversar com vocês, mas aí eu fico meio torto. Vou ver se eu consigo resolver isso aqui para ficar melhor. Isso aqui é ao vivo, viu, pessoal? Então, assim, acho que me ficou melhor. A arquitetura, ela tem que funcionar de acordo com o seu tempo. Enquanto ela está servindo como residência, ela tem que ser a melhor residência, ela tem que ser um lar de verdade. Enquanto ela servir para uma delegacia, ela tem que ser a melhor delegacia. Ela consiga atender a delegacia. Se ela virar um museu, ela consiga atender a questão do museu. Se ela virar o que for, ela tem que conseguir atender, pelo menos minimamente, as condições exigidas naquele momento. Então, a ideia de se promover, voltando, recapitulando, as pessoas acham que o arquiteto é pensado, né, só pensa na plástica, na volumetria, naquela. Eu gosto de falar, quando eu falo de arquitetura, eu gosto de soltar meus braços e falar dessa forma, não tem problema não. Então, quando a gente fala de arquitetura, de arquiteto, a gente tem aquela situação de achar que o arquiteto só pensa na volumetria, na plástica, não. O arquiteto tem que pensar em tudo. O arquiteto tem que entender que existe circulação dentro de uma casa, que existe ventilação com janela. Tem que pensar em ventilação, tem que pensar em iluminação, tem que pensar em conforto. Então, o arquiteto tem que entender tudo. O arquiteto é um psicólogo. Sempre a gente trata essa ideia do arquiteto como psicólogo, porque tem que entender a questão do. Porque o arquiteto, além de ser psicólogo, tem que também ser médico, no sentido de fazer uma arquitetura saudável para que não possa gerar doença aos moradores, às pessoas que vão visitar, as pessoas. Então, nesse sentido, pelo amor de Deus, para não interpretarem de forma equivocada as minhas palavras. Eu sempre falo, eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que vocês entendem, tá bom? Então, escuta bem o que eu falo para que possa compreender da forma correta, em todos os sentidos, ok? Então, quando eu falo da questão de ser um psicólogo, é entender os anseios, as carências e as necessidades e rebater na arquitetura. Nesse sentido. Quando eu falo do médico, não é que a gente vai curar a doença de ninguém, que vai tratar ninguém, mas a gente vai fazer uma arquitetura que tenha ventilação, que tenha iluminação, que tenha conforto, para não causar nenhum tipo de problemas futuros com os moradores ou os transeuntes daquela edificação. É nesse sentido que eu trago essa abordagem para você.